Oi, eu tive que passar aqui no início do vídeo para avisar que nesse capítulo teve uma cena de assédio bem pesada, então quando chegar na hora eu vou botar o tempo na tela para quem quiser pular. Então era só isso que eu tinha para dizer e agora fiquem com o vídeo. O capítulo começa mostrando um garoto brincando de vôlei na piscina. Uma menina pede para ele jogar a bola para ela, que ele acaba acertando com força no rosto dela. Parecia que estava tudo bem, mas ela revida com ainda mais força e começa a ameaçar ele. A cena então muda pro ônibus e ninguém lá parecia querer deixar ele se sentar perto. Quando ele vai pro fundo, num lugar vazio, ele se senta num pote de sorvete daquela garota na piscina e ela manda ele comprar outro. Mas o professor chega bem na hora e ela inventa uma desculpa de que ele se sujou com sorvete. Então mostra que esse garoto na realidade é a Dragona, então meio que confirma que ela é trans. O garoto próximo dela diz que a família dessa menina doa dinheiro pro colégio, então independente do que ela faça, não daria problema algum para ela. A ameaça continua, então ela começa a falar das partes íntimas da Dragona. Ela começa a tirar a calça e a camisa, insinuando como se ela estivesse gostando daquilo mesmo que estivesse desesperada. Além de humilhar ela por não usar um sutiã, ela pega uma bolsa de maquiagem e os outros alunos seguram a Dragona. E com um daqueles aparelhos para curvar os cílios, ela leva até o peito dela e aperta com força o mamilo. Nisso, uma gota de água cai do teto do ônibus e cai em cima do cílio dela. Então, atrás dela, aparece o Jojo com uma expressão fria e ele na época que tinha 11 anos de idade. Eles se perguntam por que ele estava lá, já que aquele ônibus não era o da pré-escola. E o Jojo diz que está indo atrás do irmão dele. Isso deixa a menina confusa por chamar a Dragona no masculino e o que deixa em aberto se ela na realidade pode só gostar de se parecer com uma mulher, como um fanboy. A gota de água então perfura a pálpebra da menina pelo poder do November Rain e os dois saem do ônibus. O Jojo pergunta há quanto tempo que está acontecendo bullying com a Dragona, mas ela prefere se enganar e acreditar como se aquilo fosse só uma brincadeira. À noite então, a Dragona dormindo parece ficar com algum tipo de pesadelo depois daquele trauma. E o Jojo vendo isso, no outro dia, quando todos aqueles garotos estavam dentro do ônibus, ele sai e ativa o seu stand, fazendo uma gota de água cair e puxar a alavanca que trancava a porta do ônibus. Então, ele parece entrar em curto e começa a pegar fogo lá dentro. Todo mundo e aquela garota que abusou da Dragona começa a ficar desesperados para tentar sair de lá, enquanto o Jojo só fica sentado do lado de fora, assistindo eles serem queimados lá dentro. Mas enquanto ele assistia, ele vê que lá tinha alguns passarinhos. Então, ao invés de deixar todos eles morrerem queimados, ele ativa o seu stand de novo e apaga o fogo. A cena então muda para ele em sua casa e aparece a mãe dele discutindo por ele parecer não levar a escola a sério e comentando com o pai dele sobre o ônibus que acabou pegando fogo. A Dragona percebe o que ele fez e abraça o Jojo dizendo que conseguiu dormir em paz após não ir na aula naquele dia. E esse seria o segredo deles. E que ninguém poderia saber, nem mesmo os pais deles. E que a Dragona então prometeu se tornar mais forte. Ela então usa o Smooth Operators, ao que parece ser pela primeira vez, para deslizar os ferimentos que aquela garota fez para uma colher e ficar livre deles. A Dragona então faz um monólogo falando sobre como foi algo ultrajante e sobre insensatez, e como isso fez a sua alma sofrer. Logo depois, aparece a Barbara M contando sobre como o pai deles havia abandonado depois dele ser demitido da seguradora que trabalhava. E tudo isso foi por conta daquele ônibus que tinha sido queimado. O seguro do ônibus foi 10 vezes maior do que esperado, e a seguradora aceitou que esse preço fosse pago. Ela não entendia por que o pai deles concordou com isso ou por que não foi atrás de saber do porquê o motorista estava passando mal no dia. Mas eles então começou a ser coagido e teve que sair do Havaí. E depois disso, a Barbara M, que já era uma dona de casa, teve que ter mais um emprego para sustentar eles sozinhos. As contas se acumulavam e as gangues começavam a cercar a casa deles. A Dragona começa a dizer que o Jojo não entendia por que sua família ter sido destruída e por que eles terem que sofrer assim. Ela tenta consolar o Jojo de que eles não têm culpa e então, nesse momento, a Mary May aparece pela primeira vez e chama os dois. Ela diz que eles não podiam ficar num beco sem os responsáveis. O Jojo diz que eles estão esperando pela mãe deles, mas ela sabe que é mentira por conta da situação que eles estão passando. Ela então oferece uma carona para eles com a proposta de algo que a beneficiará a todos, e a partir daí, suas vidas fazendo parte da gangue dela começa. A cena então muda de novo pro presente, com ela segurando a lava seca e chamando Charming Man, que seria o novo integrante, e pede para que ele guarde o celular cantarolando junto com os outros membros. Ela pergunta para a Dragona se ela já disse a ele que ela é de confiança, então ela diz que o objetivo do Charming Man é salvar seu irmão.
Ele então começa a contar sobre como um pedaço de lava surgiu de um tubo de lava no Monte Hualalai e como o Rohan tinham encontrado ele para fazer seus experimentos na mansão. E que nem ele e nem o Rohan descobriram os mistérios dela. E também que tinha 2 pedaços, mas um já não existe mais. O resto do grupo começa a tossir, já que sabem que foi o Jodio que destruiu o outro pedaço. E o Charmin completa dizendo que tem outro pedaço maior lá, mas que o terreno agora pertence a uma companhia chamada Howler. Todos eles acham um absurdo tudo, por parecer que estavam conspirando contra o Charmin para ele não encontrar seu irmão, e que aquela empresa parece querer ele bem longe dali. A Mary May parece compreender melhor como aquela lava funciona e entende ela como uma moeda de troca, um sistema de produção. Então ela começa a falar que conhece o dono daquele terreno e sobre a Howler. E que então, agora os seus planos vão mudar. Eles vão pegar tudo daquele monte, o plano deles agora não é mais um roubo, e sim uma aproximação. Eles irão pegar a conta do terreno e a empresa que deve valer cerca de 50 bilhões e ficar 4% para cada. Então esse será seu novo objetivo e a partir daí o capítulo termina. Mas bem, eu espero que tenham gostado do vídeo e muito obrigado por assistir. Se quiserem me sigam no Twitter, que é onde eu tô online direto, e então até o próximo vídeo.